Fala, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa nossa aula nós trataremos das proporções. Então, o que vem a ser uma proporção? Nós conversamos na nossa aula passada que uma razão nada mais é do que uma divisão. Uma proporção, ela vai ser uma igualdade entre razões. Então, uma proporção, isso é importante para nós já anotarmos, nada mais é do que uma igualdade de razões. Ou seja, uma igualdade de divisões. Então, uma proporção, nós vamos ter pelo menos duas divisões, pelo menos duas frações que são equivalentes. Algo do tipo A dividido por B igual a C dividido por D. Que nós costumamos ler como A está para B, assim como C está para D. Tudo bem? Quando nós temos uma proporção, uma das maneiras mais rápidas e mais úteis de nós resolvermos essa proporção é simplesmente multiplicando isso aqui em cruz. Então, se nós multiplicarmos em cruz, nós chegamos aqui numa equivalência que vai dizer que A vezes D é exatamente igual a B vezes C. E se você souber apenas disso, eu tenho uma proporção, eu posso multiplicar em cruz, você consegue certamente resolver todos os exercícios envolvendo proporções. O que acaba acontecendo é que determinadas questões, se eu simplesmente for multiplicar em cruz, eu vou ter uma resolução um pouquinho mais complexa, caindo, por exemplo, num sistema de equações. E se nós conhecermos algumas propriedades, que eu quero mostrar elas a vocês a partir de agora, eu consigo simplificar um pouquinho a resolução dos nossos exercícios. Vamos lá? Então, a nossa primeira propriedade é uma propriedade bastante imediata em relação a essa que nós acabamos de conversar, em multiplicar em cruz. Então, ela vai dizer o seguinte: se eu tenho a proporção A está para B, assim como C está para D, eu posso trocar dois termos na diagonal que essa proporção eu acabo encontrando uma proporção equivalente a essa inicial. Como assim? Então, por exemplo, eu posso pegar o A e o D e trocar apenas o A e o D de lugar. Encontrar a proporção D está para B, assim como C está para A. Essas duas proporções são equivalentes. Como é que eu sei disso? Se eu multiplicar em cruz, eu vou encontrar exatamente a mesma coisa. De forma semelhante, eu poderia ter trocado a outra diagonal de lugar, né? O B e o C de lugar. E dizer que o A está para C, assim como o B está para D. Eu sei que ele é equivalente, porque, mais uma vez falando, se eu multiplicar essas proporções aqui em cruz, eu vou encontrar exatamente a mesma coisa. E posso, inclusive, trocar os dois termos, as duas diagonais de lugar, e encontrar uma outra proporção equivalente, que vai dizer que o D está para C, assim como o B está para o A. Mais uma vez, se eu multiplicar isso aqui em cruz, eu vou encontrar exatamente a mesma coisa que em todas as outras. Tudo bem? Determinados exercícios, para responder a pergunta, se eu trocar termos de lugar nas diagonais, eu consigo responder de modo muito mais rápido do que simplesmente multiplicando em cruz e resolvendo o nosso problema. Tudo bem? Vamos para a próxima propriedade? A nossa próxima propriedade, ela já vai começar a me ajudar com uma cara um pouquinho melhor a resolver exercícios. Ela vai dizer o seguinte, ó, se nós temos uma proporção, A está para B, assim como C está para D, essa proporção ela é equivalente a somar o numerador com o denominador em cada uma dessas frações. Então, ele é equivalente a A mais B está para B, assim como C mais D está para D. Estranho isso, né? Mas por que essa equivalência ela é válida? Vamos lá? Vamos demonstrar essa equivalência. Então, aqui. Isso, pois... Imagina que eu tenho, mais uma vez, a proporção A está para B, assim como C está para D.
Como eu tenho essa igualdade, eu posso somar 1 aos dois termos da minha igualdade e encontrar que A sobre B somado com 1 é a mesma coisa que C sobre D também somado com 1. E aí, se nesses dois termos nós fizermos o MMC, nós vamos encontrar aqui, né, na esquerda, B, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, e na direita, o denominador vai ser o D, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, essa equivalência, ela é válida, ela é verdadeira. Correto? A nossa próxima propriedade, vamos chamar de propriedade número 3 mesmo, numerando assim uma por uma delas, né? Ela vai ser extremamente útil em alguns exercícios. Ela vai falar o seguinte, ó. Se eu tenho uma proporção A está para B, assim como C está para D, eu posso pegar essas duas razões e somar os numeradores delas, somar os denominadores dela, e eu acabo encontrando uma fração equivalente às frações anteriores, ou seja, A mais C sobre B mais D é equivalente, né? Ela é igual às frações anteriores. Poderia fazer a mesma coisa subtraindo. Então, eu posso subtrair os numeradores e subtrair os denominadores, que eu também acabo encontrando uma fração equivalente às frações anteriores. Ah, mas por quê? Vamos lá. Então, pois, imagine o seguinte. Se eu tenho a equivalência, ou a proporção A está para B, assim como C está para D, se são duas frações iguais, elas são iguais a um determinado número. Vamos chamar esse número aqui de K. Desse modo, multiplicando em cruz, eu consigo concluir que o A é igual a K vezes B e que o C é igual a K vezes D. Correto? Agora, vamos fazer essa primeira fração aqui, ó. A mais C dividido por B mais D. Então, A mais C dividido por B mais D. O A é K vezes B, mais o C, que é K vezes D, dividido por B mais D. Em cima eu posso colocar o K em evidência, e colocando o K em evidência, nós vamos ter aqui B mais D, dividido por B mais D. Simplificando, né, o B mais D com ele mesmo lá no denominador, nós vamos concluir que essa igualdade é o K, ou seja, exatamente a mesma coisa que nós tínhamos aqui em cima. Se você fizer com a subtração, com a diferença, você vai obter exatamente a mesma coisa. Correto? E essa propriedade é uma propriedade interessante porque eu não preciso me deter em apenas duas frações. Eu posso ter 3, 4, 5, 6, não importa quantas razões formam a minha proporção. Eu posso somar todos os numeradores e todos os denominadores, que eu ainda vou encontrar uma fração equivalente às frações anteriores. Tudo bem? A nossa quarta propriedade, bastante interessante para nós, que eu não vou demonstrar agora mais por conta do nosso tempo, para não ficar um vídeo aí de quase que 1 hora, exagerando, obviamente, ela vai falar o seguinte, ó, se eu tenho uma proporção A está para B, assim como C está para D, eu posso pegar cada uma dessas frações e multiplicar por ela mesma ou pela outra para formar uma outra proporção. Ou seja, eu posso pegar a primeira fração e multiplicar pela primeira fração mesmo, encontrando, né, A ao quadrado sobre B ao quadrado. Posso pegar a segunda fração e multiplicar por ela mesma, então C ao quadrado sobre D elevado ao quadrado, ou posso pegar a primeira fração e multiplicar pela segunda, A multiplicado por C e B multiplicado por D. Todas essas razões, elas vão ser equivalentes, ou seja, se eu tenho essa primeira proporção, eu consigo encontrar uma outra proporção equivalente à primeira. Tudo bem? E a nossa quinta e última propriedade interessante nesse momento sobre as proporções, ela vai falar da divisão. Então, eu tenho aqui, ó, A está para B, assim como C está para D, uma proporção.
Tá? Isso aqui vai dizer que se eu dividir os dois numeradores e dividir os dois denominadores, então A dividido por C sobre B dividido por D, essa fração ela vai ser igual a 1. Tudo bem? Então, com isso, nós vimos as principais propriedades das proporções, que vão te ajudar e muito na resolução de exercícios desse tipo, usando esse tópico. Tudo bem? Então, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço a todos e até lá!